E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com a minha amiga Alexandra, sumida, né, Alexandra? Sumida, mas de volta. Seja bem-vinda de volta. Respondendo às exigências. Cadê as mulheres? Esse papo só tem homem, né? Então, ok. Nesse programa só tem dois questionamentos: cadê as mulheres e cadê o Davi? Cadê o Davi? A única O resto, pessoa Cadê o Davi? Esse eu já vi. O resto Cadê eles Davi? aceitam. O resto é o que tiver. resto. Exatamente. Esse programa eu não vou nem assistir, inclusive, o Davi não apareceu. Mais ou menos isso. Não vou nem gravar. Nosso amigo, acho que de volta, Bruno. Opa, tamo aí. Nosso engomadinho, Rick. Rapaz. Olha só. Hoje eu tenho uma missão. Fez a barba. Deixar um abraço aqui pra TV Horizonte, pra Rádio América, principalmente pra equipe de marketing Puxa comercial. saco, puxa saco. Novo coordenador, Junto, né? galera. Tamo junto. Como é que tá escrito aí a propaganda? O quê? Como é que tá escrito aí? Presunção e água benta. É a frase lá pra gestão. Todo Cada um mundo toma o quanto aguenta. É bem verdade. Muito Tem cara de São Madruga isso aí, viu? As frases foram escolhidas a dedo. E nosso, então, chefe, né? Padre Samuel. Já que você tá puxando o saco dele aí, né? Eu acho que Chefe. é coisa dos políticos, né? A gente vai trazendo os amigos. Nepotismo mesmo. Mas é tipo Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com vocês. Agora esse vai ser um programa bem desafiador, né? Porque a Lê gosta de falar bastante. Bruno, nem se fala. Rick, nossa senhora. Acho que eu que vou falar menos. no programa, Tô enrolado hoje, viu? então. Que isso? Mas estamos aqui para falar sobre as doutoras da igreja. Será que as doutoras da igreja são as meninas superpoderosas? Da igreja, católica? Jesus Cristo seria o doutor. É uma boa alusão, né? Mulheres Isso é do superpoderosas. Ou mulheres que foram vistas, não é? Porque às vezes o desafio é que a gente não dá enlevo pro extraordinário, né? Então, talvez haja mais doutoras até do que a igreja tenha declarado, mas vamos dar uma palavra para as mulheres aqui, porque são... Por favor, né? Mansplain. Eu vejo que é uma boa entrada. Primeiro dizer, né, é uma alegria estar aqui de volta, ainda mais no nossa. espaço novo. Mas pensando já, né, por essa chamada, eu acredito muito nessa visibilidade, né, que é um lugar de, olha, uma igreja rica de santas, de mulheres religiosas, e a gente tem 4 doutoras porque elas foram percebidas, né? Elas foram vistas, assim, e eu acho que não é nem um lugar, assim, de, vamos comparar, vamos buscar, porque é uma questão que se aproxima essa, né? Mas por que a gente só tem 4 doutoras? E eu acho que a gente olhar para a vida delas, para a experiência, ajuda a gente a compreender um pouco disso também, né? Porque elas foram legitimadas como doutoras da nossa fé católica. E todas É um bom elas, passo. acho que muito interessante, as 4, né? Citando-as, né? Idelgarda, Von Binger, Catarina de Sena, Teresa d'Ávila e Teresinha do Menino Jesus, foram mulheres muito disruptivas a seu tempo, né? Situando assim muito rapidamente num arco histórico. Sim. Santa Idelgarda, com intuições muito interessantes, tinha um protagonismo feminino, quando só se pensava na ideia de uma vida monacal feminina em função da masculina, porque São Bento, de alguma forma, é o grande expoente desta vida monacal, e aquelas que seguiam a ordem beneditina, ligadas à lei escolástica e por aí vai, estavam em função dos homens. E Idelgarda é quem entende, não, nós podemos ter uma mulher que seja abadesa, com mosteiros que têm uma certa autonomia, então eles desvencilham uma coisa da outra, né, dando profunda autonomia aos mosteiros femininos. Ela funda o mosteiro também, não funda? Sim. O próprio que O próprio, né? leva o nome dela, né? Então, E na hora de... Por favor. É bom a gente pensar que sobre essa lógica também, né? Santa Idelgarda, ela era meio polva, assim, né? Quantas habilidades, quantos talentos, né? Na liturgia, na música, Uma mulher como cientista. médica, cientista, né? Depois ela vai levar nome aí de asteroide, de planta. Ela tem escritos muito profundos sobre o cuidado com a vida no sentido já que é tão atual, mas numa época feudal, né? Dela pensar assim, olha, uma necessidade de que a gente compreenda o ser humano por uma ótica integrada, né? O ser humano é corpo, é alma e espírito. É preciso que a gente cuide da saúde hoje, como não pensar da nossa saúde mental, mas também da saúde física e que a gente cuide de uma vida espiritual. Então, Olha a profundidade. por favor. Uma coisa interessante no que a Lê está colocando, que vale a pena situar, agora indo na área da comunicação, esses dias para trás tive uma aula no mestrado, né, com a professora Verônica, aprendi com os jovens que é a titia VV, lá no mestrado da PUC Minas. Não, ela tá de saco esse programa. Mas eu preciso de pontos. Hoje tá. Cada um precisa de emprego, eu preciso de pontos. Cada um puxa um de
pode. Viu, bebê? Se mostrar o Ainda mais de uma outra área, né? Se mostrar o caderno não ganha ponto, não. Ser padre não tá me ajudando muito lá, não. Ah, Mas o fato é que ela estava chamando a atenção para algo interessante, que esse conhecimento do cuidado desta ciência a partir do saber prático que caracteriza o período medieval era um conhecimento eminentemente feminino, mas que depois, durante o período moderno, acabou sendo sequestrado pelos homens. Porque só depois de um tempo, aquilo que era experimentado, né? Esse conhecimento das raízes, dos princípios ativos, que era eminentemente feminino, acaba no período moderno, quando você acaba circunscrevendo esse conhecimento às universidades, que era um espaço negado às mulheres, ele se torna depois um conhecimento feminino, né? Mas ele nasce muito ligado a essa ideia, né? De um saber das mulheres ali, que era quem de fato estava ali, né? No contexto diário, na lida, né? Com aquele saber, qual que é o princípio ativo que é bom para isso, bom para aquilo. E Delgarda é um expoente muito claro disso, né? Enquanto os beneditinos estavam lá preocupados com as suas bibliotecas, uma mulher que estava lá vendo que erva que serve para aquilo, como é, que estrela que é isso, como é que se compõe uma música, qual que é o conhecimento enquanto legado. É muito interessante pensar assim. E ela tem produções que são muito expressivas, né? Por exemplo, o Chives, que é um escrito, né, sobre esse caminho de conhecimento da vida espiritual. E aí eu diria assim, né, uma reflexão muito importante é quando ela pensa sobre a vida interior, no sentido de que o mal habita no interior do homem, no sentido de que muitas vezes as guerras, as questões macroestruturais da nossa sociedade, elas têm um fundamento, uma raiz, né, até ontológica, filosófica, que nasce dentro do coração humano. Então, muitas vezes, essa desordem, ela é causa de uma desordem que é primeiro no nosso coração, que é primeiro na vida espiritual, que é primeiro... Bem feminina dela, muito inteligente, assim, muito inspirador. E aí eu acho que traria um spoiler de Conclave, porque isso vai aparecer no filme, né? Espero que vocês tragam essa discussão aqui também, porque esse discurso vai atravessar, né? Que coração humano que é esse que enfrenta tantas tormentas que são às vezes ali, né, tão subjetivas, tão interiores, tão próprias de cada um de nós, mas que destroem o mundo, destroem o planeta, né? O que é um conclave, todas essas realidades. Dando aqui um spoiler do filme, um momento lá que a irmã toma a palavra e diz assim, nós irmãs deveríamos ficar caladas. Agnes. É muito curioso. Irmã Agnes coloca a boca no trombone. É muito curioso. Que é um lugar de defesa, talvez, daquilo que a gente esteja conversando aqui também sobre as doutoras, né? Ela, olha, a gente ouve ver, né? Ela fala, a gente só não é percebida, invisibilizada, mas nós estamos aqui fazendo um movimento que é também um movimento da Santa Igreja, né? Então... penso que, ao contrário de um feminismo contemporâneo que vê a igreja como uma instituição castradora, o que você trouxe no início, na perspectiva de que as mulheres são protagonistas, principalmente dentro da igreja, que traz esse lugar de visibilidade, mesmo que de forma discreta, como a gente está pontuando aqui, que são 37 doutores e 4 apenas mulheres. Mas, no número geral, são mais mulheres santas do que homens. E também é interessante a gente pensar que na cruz tinham 3 mulheres e um homem. Então, ali quando nós temos a origem sacramental, por assim dizer, né, do coração que jorra água e sangue, podemos dizer que no início da igreja a presença feminina era superior. Ela nasce feminina, a igreja ela nasce como um fenômeno profundamente feminino no anúncio do evangelho e também na própria disseminação do cristianismo, porque as mulheres se tornam, por essa vida interior, muito mais sensíveis ao apelo de Cristo. E é interessante que, não obstante um limite sociocrítico, poderíamos dizer, porque evidentemente os textos bíblicos eles têm uma ótica patriarcal masculina, mas é muito interessante como eles atravessam isso, dando destaque para as mulheres desde o início. Então você já vê que o cristianismo naquele momento foi profundamente inovador nessa perspectiva, né? Aí existe uma chave que eu acredito
que me coloca até, muitas vezes, nesse lugar reflexivo e de debate, né? Porque, por vezes, quando a gente vê as doutoras ou quando a gente vai falar sobre protagonismo ou sobre empoderamento feminino, é como se fossem lugares antagônicos, né? Nesse lugar, olha, a igreja, por vezes, foi esse lugar de castração da mulher e o feminismo não tem nada a ver com isso e o contraponto, né? E aí eu fico pensando, muitas vezes, que é um lugar de interpretação, né? Porque eu, por exemplo... Na minha experiência, eu estou nesses dois lugares. Eu sou uma mulher feminista, acredito na igualdade de direitos, na garantia do acesso das pessoas a uma vida digna, mas eu também estou aqui do lado de cá e acredito muito no protagonismo do próprio cristianismo, né? Então, às vezes, eu acredito que é o uso, né, daquilo que já foi escrito, é o uso dos pilares da fé católica, por assim dizer, né, da tradição, da escritura, e como isso é dito, porque, por vezes, a gente pode usar isso para libertar a vida, né, não é nem para dar, porque a dignidade foi dada. Promover, né? Para promover, para potencializar vida, porque eu acho que o contraponto é quando isso é lugar de morte, né? Quando eu uso a escritura ou uma dimensão religiosa para ceifar a vida do outro, né? Porque o outro é propriedade, porque o outro é objeto. E aí, às vezes, eu não tenho um lugar de percepção, de leitura, de fé ou de própria vivência, né? Ou quando a gente interpreta ao fim e ao cabo, né? Ao pé da letra. E aí eu acho que o dilema, às vezes, está nesse lugar, assim, né? Da não compreensão ou da má interpretação. Você acha que isso está voltando a ler na igreja ou na sociedade? Eu acredito que a gente vive, e não é de hoje, né? Um fundamentalismo religioso que não é também só religioso, né? Mas é um lugar, às vezes, de conveniência também, das intenções, né? Lugares... Traduz isso aí para nós, por exemplo. Que seria, por exemplo, no sentido de, olha, me convém que socialmente a mulher tem esse lugar de subserviência, que não é o lugar da humildade, da parceria, do compromisso, mas o da servidão, né? O lugar da violência. Né? Aí é um problema. E os discursos são ditos, né, dessa maneira. Eu me lembro uma vez, quando criança, né, de ouvir um padre dizer assim, que a mulher precisava muito servir ao homem, e toda essa lógica, e como que isso promoveu um debate dentro da minha casa. Né? No sentido do meu pai falar pra gente, olha, tá vendo? Hoje já melhorou, fala que é pra curar a solidão do homem, então já melhorou. Foi o padre que disse isso. Já é o padre. Não sou eu que estou dizendo, foi o padre que disse que a mulher, a esposa, precisa tirar a bota do sapato da esposa. Eu falei, só esqueceu da segunda parte. Nesse momento eu não fazia essa alusão, né? Mas como que a gente introjeta às vezes a interpretação, né? Como eu dizer da passagem que diz, olha, se o seu olho te faz pecar, arranca-o. Quem que hoje, né, vai interpretar isso literalmente e arrancar o próprio olho, né? É preciso que a gente tenha exegese, que a gente faça um caminho que faz parte do que elas dizem, né? Uma trilha de santidade, de espiritualidade, de interpretação da própria escritura, para que a gente não tire o outro lado, né? Então, eu acho que o diálogo, nesse sentido, ele é sempre o caminho, o melhor caminho, o possível, né? Nem da gente dizer sobre esses antagonismos, a radicalidade, o oposto de cada coisa, mas onde é que a gente promove encontro? Onde é que a gente promove vida? Onde é que esses discursos nos levam também a esse mesmo caminho de santidade? Eu não sou Michelangelo, nem você é Davi, mas parla, Bruno. Oh, elogiou. Tá preparado. Colocou no site. Isso? Tô sem voz. Só enquanto o Bruno pensa ali, então. Que isso? Aí não vai dar, não. Deixa ele pensar muito, não. Deixa ele carregar ali o pensamento ali. Ele tá pensando muita coisa agora. Não, mas só pode dar um passo atrás. Antes de perguntar o que cada uma das doutoras fizeram, o que torna alguém doutor da igreja? Só pra gente poder falar de cada uma depois. O reconhecimento de uma doutrina que eminentemente represente algo de diferencial no seu tempo. Do ponto de vista do aprofundamento, da atualização, da densidade teológica daquele escrito, daquele aprofundamento, né? Então, traduzindo em termos acadêmicos, o que é um doutorado? É o momento onde você avaliza que a pessoa tem capacidade de fazer pesquisa e de que ela tem a possibilidade de ter uma ideia autônoma
autoral. Doutor é um autor. É diferente do mestrado. Mestrado você escreve muito bem sobre o que outros escreveram. O doutorado, não. Ali tem uma dimensão autoral, de você poder dizer, não, olha, eu sou capaz de investigar e de aprofundar aqui o conhecimento, trazendo uma contribuição que seja diferenciada, autônoma e nova. Cada uma delas fez isso. A sua e maneira. O reconhecimento da igreja vem desse lugar, né? De entender que cada uma delas foi muito expressiva em nos ensinar e nos inspirar alguma coisa muito específica, muito nova, que possa ser compartilhada também, né? Tanto pela igreja como por todas as pessoas. É alguém que absorveu tão bem o conceito que ele passa a ter autoridade e segurança para falar. Claro. E a igreja chancela. Então, a santidade de vida, o reconhecimento eclesiástico e essa singularidade da doutrina, né, ou do pensamento, essa tríade é o que dá a alguém o título de doutor da igreja, doutor ou doutora. Até para fazer uma brincadeira, porque hoje fala assim, não pode falar presidente, é presidenta, né? Aí, tecnicamente, são todos doutores. Então, tanto homem quanto mulher, é uma palavra que tem uma acepção neutra. Então, mas para brincar um pouquinho, entendeu? Seria um pouquinho, a pessoa fala pronome neutro, todo mundo é doutor. Doutorx. Exatamente, entendeu? Doutorx. Carregou, Bruno? Eu tô tentando me encontrar nessa... O que é isso? Nessa teia. Tô fora de prática, por favor. Tá bom, tá bom. Mas quando o padre vai falando, e eu concordo com isso, da contribuição bem autêntica, né? De deixar a sua marca em algo que o mundo talvez não pensou, por mais que às vezes possa ser uma conclusão razoável, no sentido de ser, tipo, ela é racional com base em todo o desenvolvimento da fé cristã, até então, na época daquele doutor, ainda tem algo de talvez extraordinário, né? De que alguém não pensou e não escreveu. E aí, enquanto vocês falavam isso, me veio à mente um pouco um certo paralelo com aqueles que foram declaradamente hereges na história. Porque nem tudo que você propõe de novo, ele vai causar algum certo estranhismo, vai chamar atenção. Um desconforto. Todas elas causaram, mas já faço adendo depois que você concluir aí. Todas elas foram desconfortáveis pro seu tempo. E aí, eu entendo o que o Rick fala, né, que elas compreenderam e elas estavam muito seguras de si, mas os hereges também estavam. Então tem um quê aí de... Porque muitas vezes o herege não se converteu, não voltou atrás. Podemos pensar nos concílios que a igreja teve. E no meio de um debate, né? Estavam extremamente seguros de si, mas há uma diferença de estar seguro de si no caminho certo ou não. E aí, o que me vem à mente, né, para tentar responder isso no primeiro momento, é alguma graça atuante, né? As pessoas procuravam viver a fé autêntica e viver o que era a vontade de Deus, mas não sei, será que é porque elas estavam sempre abertas à possível mudança? E aí elas se manteram firmes porque aquilo ali não era a vontade de Deus que mudasse. Mas vocês estão dizendo que é um tensionamento muito curioso e acho que é muito pertinente. Quer dizer, vocês abrem uma divergência, ou melhor dizendo, cada um tensiona para um lado, a diferença que há entre convicção e certeza. Porque certeza os idiotas têm. Agora, uma convicção verdadeira, ela é fruto de uma abertura ao que é maior do que nós. Porque o idiota é alguém que está em si mesmado, ele tem tanta certeza que ele não está aberto. Agora, alguém convicto é alguém que fez uma experiência do encontro com uma verdade maior do que a si. Então, não é porque eu gostaria que fosse, é porque eu vejo e reconheço que é. Então, isso inclusive, lança a luz no nosso tempo, onde a internet, citando de novo Humberto Eco, empoderou os idiotas. Está cheio de gente que tem muita certeza e pouco estudo, pouca contemplação, pouca convicção, né? Acho que a gente vive também na superficialidade das coisas, né? E pensar a história delas é o oposto disso, né? Encontrar muita profundidade, encontrar muito mergulho e um caminho de santidade que é palpável para nós hoje. Que é inspiração justamente porque não é um caminho de perfeição. É um caminho de busca pela perfeição, né? De busca pela santidade, mas com seus erros, né? Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, quando criança, ela fugiu,
né? Ela fugiu lá por Ávila com o irmão dela porque ela queria ser Marte. Depois ela foge para ir para o convento da Encarnação. E de pensar em todos os tropeços, né? Santa Teresinha, por exemplo, fica muito tempo angustiada, tendo uma breve vida, né? Ela morreu aos 24 anos. Muito tempo no seu complexo de Electra. Muito tempo pensando por que ela estava... No romance com o pai, né? Porque aquilo era um romance com o pai. Que desenvolveu um transtorno psiquiátrico. Com certeza. Tanto que ela reconhece ali, a primeira fase dela de reconhecimento da misericórdia de Deus é a partir do pai dela. Né? Porque o pai a frustra, né? A frustra, sim. E aí, assim, a gente vai encontrando também esse lugar de pensar assim, olha, quais são as nossas possibilidades hoje de fazer um caminho, um programa espiritual, que aí Santa Teresa d'Ávila vai propor algo que é mais denso, né? Mais difícil. Eu digo que eu estou ali, ó, na autobiografia, né? Na primeira obra, mas quando a gente vai pensar na aclamação do que é o Castelo Interior, gente, eu não passo das Segundas Moradas. Eu estou sempre nas Segundas Moradas. Eu ainda estou ali à porta. Mas é sempre... Sabe? Mas é um exercício, é uma busca, né? E usar da experiência dessas santas para também fazer as nossas próprias meditações, que é algo comum que elas têm sobre dizer do autoconhecimento. Dessa necessidade que não é esse autoconhecimento superficial, não é esse lugar da soberba, do coach, mas é um lugar profundo, né? Talvez dessa harmonia que Santa Hildegarda coloca sobre essa harmonia entre a vida espiritual e a saúde mental e a saúde física também, né? Então, esse lugar de repensar isso. Eu penso que sempre vai ser mais difícil para a mulher. Em qualquer época, infelizmente. Ela sempre vai ter que ter mais energia, mais determinação. Consolador, né, Ale? Não, Muito sim, consolador. sim, eu penso que, de forma bem humilde também, vejo que um homem sabe posicionar quando ele reconhece a quem ele é sustentado. Isso vem muito do papel da mulher. Então, a mulher é sempre uma base forte, é sempre uma estrutura, um alicerce que conduz muito bem tanto o homem quanto a humanidade. Então, é a figura que estabiliza em vários aspectos, né? Exatamente. Você não pode pensar na amálgama da sociedade, de um movimento espiritual como o cristianismo, ela está sempre muito ligada à figura feminina. E penso que, de forma biológica, claro, a maternidade traz o peso, a rotina, enfim. A mulher sempre tem 2, 3 empregos, porque ela chega em casa, ela tem as tarefas. Então, assim, é sempre uma carga muito pesada. E conhecer a história dessas doutoras é, de certa maneira, se apaixonar. Porque vejo, por exemplo, da Teresa de d'Ávila, que fala muito da questão assim, ó, eu não consigo amar tão grandiosamente, mas eu consigo amar verdadeiramente nas pequenas coisas. É Teresinha, né? Teresinha. De Lisieux. Então, isso é muito palpável para nós, ou seja, aquela sensação de que um doutor, de que uma santa está tão distante, ela fala, não. Sou como tu, sou carne também, passei as mesmas dificuldades, mas vê que traz a simplicidade. Então, isso é... Ela revoluciona, né, dessa forma, trazendo uma outra ótica, uma outra visão. E até quando você pensa para a época de Teresinha, né, um carmelita, olha para trás, reformadores, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, cara, a régua devia ser muito alta, cara. De excessos, no sentido de doações para coisas grandiosas, sabe? São João da Cruz ficou preso dentro de um mosteiro, cara. Ele sofreu... Assim... Teve que fugir pelado, mas Teresa d'Ávila enganou ele. O lugar dela, né? Eu acho que ela passa por esse reconhecimento aí, né? De, ok, eu não serei essas pessoas, esses líderes que são mentores espirituais também, mas... Né? E aí ela a partir até dessa composição que Paulo faz, ela pensa, olha, se Cristo é a cabeça e nós somos os membros, eu encontrei meu lugar, que é ser o coração da igreja, né? Que é amar em tudo, é fazer da vida ordinário extraordinário. Gente, isso é muito palpável. Isso muito palpável, apesar de extremamente desafiador e doloroso, é um convite que emociona, que encanta, né? É um chamado de dizer, olha...
um longo caminho de pequena via. E somente É um exercício diário. Somente uma mulher para ter tamanha sensibilidade. E tem algo que ela revoluciona. Eu vejo, por exemplo, isso claramente no Concílio Vaticano II, eu vejo isso em São José Maria, que é um conceito assim, que me chamou muita atenção, e eu sou um grande Replicador. Isso, bom. Disso, que nós somos flores no jardim de Deus. E Deus nos quer sendo aquela flor que Ele sonha. Eu não vou ser a flor que o Marcos é, ou que o Padre Samuel é, por mais que eu possa admirá-los. Mas eu tenho um caminho. Qual é o meu caminho? Naqueles dons, naquele chamado que Deus me deu ao longo da minha vida, experiências de vida. Cara, as experiências de vida que Terezinha teve são muito específicas. Hoje seria uma utopia sonhar que eu vou conseguir dar a infância para minha filha que Terezinha recebeu. É outra época. E me faz pensar, hoje eu e minha família também somos chamados a ser uma flor específica dessa época e desse contexto. Isso é extraordinário. Agora, tem uma questão sobre isso que é muito importante para mim também, né? Que eu acho que é uma coisa que unifica elas e coaduna, assim, uma questão que é essa base. Todas elas, principalmente Santa Teresa d'Ávila, Santa Terezinha, vão falar muito sobre a virtude da educação dos pais, né? Como base. Que lugar é esse também formativo que permitiu que elas chegassem de alguma forma também aonde chegaram, apesar de suas questões, né? Apesar de que nenhum processo educativo é perfeito, mas ele é necessário, né? E ainda hoje ele é necessário, né? Ele é importante para que a gente também faça essas trilhas, e quando a gente não tem esse lugar, onde é que a gente procura também, né? Quais são as inspirações que eu, não tendo isso na minha base familiar, e sendo o desejo e sendo a busca, eu vou trilhar esse caminho, né? Então... Nepotismo também, né? Porque, é igual o Santo Agostinho com a Santa Mônica, né? Virou santo também. Agora, pensando numa linha, talvez, não sei se linha do tempo ou ordem que a igreja reconheceu, qual delas foi a primeira doutora? Reconhecida a primeira doutora? Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila. É a mais antiga. E aí, mesmo não sendo, né, porque a gente tem Santa Idelgarda, por exemplo, do período feudal, ela só foi reconhecida doutora em 2012, Bento XVI, um papa alemão, e aí a gente tem... Tá vendo? Nepotismo também, né? Mas eu diria, se o lugar Contagem que me segura, eu digo que eu virar papa, nós vamos ter uma santa não sei o quê, com contagem. Mas tem Pode um cobrar. Big, por que não pode ter van Você contagem? pode começar por Padre Eustáquio, que tá aqui um tempão. Padre Eustáquio, calma aqui que eu vou te fazer, você vai ver. Vai ser meu primeiro ato, por interpolação, igual foi com... não tem registro, não quero saber. É da Alemanha, vai ser doutor e santa. E hoje nós... Pode falar? Não, que eu dizer que... e vale a pena destacar também nessa perspectiva, falamos menos dela, Santa Catarina de Sena, porque Fala da sua sogra aí, Marcos. que ela é uma figura singular. Na sua, inclusive, interferência política, né? Porque Ela que faz o Papa voltar? claro, ela né? mesma. Durante o período do exílio de Avignon, é ela que fala com ele, mas o senhor, por favor, honre as suas calças Isso aí. e volte Seja para Roma. Volte. Né? Então é muito interessante era ver uma analfabeta. mulher. Não, alfabeta não era religiosa, Isso, porque ela era da leiga. ordem terceira, leiga, né? Dominicana. E vai lá apontar o dedo na cara do Papa. E não só do Papa, baixinha. né? Porque ela tem ali um envolvimento tanto na religiosidade do papado, político. mas como uma influência também com sacerdotes, com reis. Olha que lugar que é esse. Também sendo muito jovem, né? De quem acreditou na missão e no chamado, né? Baixinha, foi na cara do Papa, falou não sei o quê. Falou e convenceu. Terceira, se você pensou em alguém na sua paróquia, ela pode ser santa. Mas o homem que não tem uma baixinha pra cuidar, é um boleto pra pagar. É só um menino, né? É o moleque. Entendeu? Mas, fazendo as vezes do Davi aqui, teve uma que teve, vamos dizer assim, um êxtase maior, não teve, não? Teresa d'Ávila delas, as duas, Idelgarda e Teresa, são místicas naquele lugar onde Freud problematizaria, né? Por isso que eu digo que Porque é o depende lugar da do interpretação. gozo feminino, que é um interdito, né? Aí é isso que eu Sobretudo digo. Teresa d'Ávila. Depende muito da interpretação. A gente dizendo aqui, a gente vai se apegar à vida espiritual, aos escritos. Vai dizer que foi um gozo vai espiritual, aprofundar. né? Mas vai na grade de psicologia. Todo o estudo de Teresa d'Ávila é sobre esse lugar psicótico, né? Desse lugar de, olha, né? Que
Que lógica transcendental é essa que é produzida na mente humana? E uma lacuna, né? Porque olhando para a vida de Teresa d'Ávila, o que dá para ver, pensando em termos psicológicos, muita falta. A falta. De ser mãe, de ser mulher, de ser cuidada. Então, assim, dá para ver nitidamente ali um movimento psicológico de alguém que tem tanta preocupação, né, de ser, mas quem cuida de mim? Então, assim, Custa dá para caro, ver né? nitidamente ali naquele momento que custa, né, Teresa d'Ávila. E eu sou resolvido com essa questão. Eu acho que as santos que eram loucos, o problema é quando são loucos santos. O que eu quero dizer, né? Eu acho que as santos que tinham movimentos psicóticos e psicológicos ali profundamente atravessados, que viam determinadas coisas ali que acho que estava um pouquinho bagunçado o radar. Agora, o problema é quando você tem um louco que quer se fazer de santo. Aí que é o problema. Porque se a loucura vem antes, a santidade é uma desculpa e um salvo-conduto para fazer muita M com 4 letras. Acho que é o problema. E ao longo da história, nós sempre temos grandes fenômenos de loucos que se vestem de santos. E aí começa muito bem, é um estouro, daqui a pouco tá lá no Fantástico. É sempre assim. É sempre desse jeito. Uma boa Entendeu? observação. Sempre. Pode observar. De Savonarola até... Não vou falar porque é sempre assim. Agora, hoje, nós temos algumas candidatas a próximas doutoras? Temos, inclusive, uma que eu adoro. Contagem, quer ver? Não de contagem, não. Uma outra alemã. Agora alemã, não do Império Romano Germânico, mas alemã. Que é Santa Edith Stein, né? Gosto muito dela porque meu TCC foi feito com base nela. Da Cruz. Santa Teresa Benedita da Cruz. E uma outra, claro, mas aí num título assim, que eu acho que ainda merece um espaço, sobretudo porque Gregório e Agostinho ferraram com ela. Santa Maria Madalena, né? É uma forte candidata também a ser considerada uma doutora da igreja. Acho que até demorou. Acho que tem que ter um doutorado para ela e tem que colocar ela também no cânon apostólico, porque se fala o nome de Cecília, Anastácia, Luzia e Águeda, por que não fala de Madalena? Foi a primeira, ela é a apóstola dos apóstolos. Né? O Papa Francisco deu uma festa para ela, mas eu acho que está pouco. Eu acho. Me desculpa aqui o Papa, né? Eu falando do meu chefe, mas acho que está muito pouco. É sobre isso, né? É claro. Conjuntura é importante. Porque a depender do movimento histórico, a gente vai ver, né? Mais concessões ou não para que isso aconteça. E porque, olha, desde o início, os homens estavam perdidos para variar. Maria Madalena foi lá. É ela que anuncia, entendeu? Corajosa, né? Então, corajosa, dedicada, perseverante, amante. Então, quer dizer, nós não podemos pensar nesse influxo de anúncio fora desse amor de Maria Madalena. Não tem como pensar. E ela teve um lugar relegado na história, primeiro, que transformaram ela numa prostituta, né? Culpa de Agostinho e de Gregório Magno. Nunca... Mas a gente... Parece que é isso, né? Mulher sempre tem a ver com isso, né? A maçã da Eva tem que ser não sei o que outra fruta. Madalena tem que ter sido prostituta. Não é engraçado isso? Da boca do outro. Não é engraçado? É sempre assim, né? É o mesmo lugar de invisibilidade que a gente dizia lá das irmãs, né? Não ter lugar de fala é esse lugar em que você é colocado e isso se perpetua. É muito curioso pensar que a gente só associa isso, né? Sim. Mas qual que a contribuição dela do ponto de vista de doutora? Tudo é. Porque todas as outras só foram reprises do que ela fez, ué. Porque os discípulos estavam perdidos. Todo mundo abandonou Jesus. É ela que anuncia a única coisa que importa, que Jesus ressuscitou. As outras coisas, doutrina disso, doutrina daquilo, ecologia integral, não sei o que, tudo isso é fraternidade, entendeu? Perto do núcleo da fé, ué. Porque o que eles não conseguiram entender... Porque olha para você ver que coisa interessante. Sobretudo no Evangelho de Marcos, é a ela que é dada a missão. E de dizer aos meus irmãos, vos precederei na Galileia. Sim. Então, o arrazoado de fé dela é maior do que todos os outros. Véio. O arrazoado de fé dela, de ter essa experiência profunda, íntima, mística, de ser uma testemunha do ressuscitado, é a única coisa que importa. As outras coisas são prescindíveis. Véio. Tudo que veio depois, como teologia, as obras de Santo Tomás de Aquino, Tratado da Verdadeira Devoção de não sei o quê, Caminho de Perfeição de Teresa d'Ávila, tudo isso é pequeno, perto de que ele nos precede na Galileia. Ué.
Você tá falando com um dos maiores devotos de Maria Madalena. Entendeu? Não, eu só queria entender. Aí a Eu só queria entender. Inclusive de permanência, porque ela ficou, né? É. Inclusive de fidelidade. E uma outra coisa, pensando numa mulher, por exemplo, aquela que se coloca ao pé de Jesus, lavando-lhe os pés, enxugando o cabelo, né, com o cabelo, que confundem com Madalena. Quando os discípulos ficam assim, o que é isso aqui? O que essa mulher está fazendo aqui? Aí Jesus fala, isso é muito bonito, é um dos últimos evangelhos da Semana Santa. Ele diz, onde quer que o evangelho for anunciado, se dê testemunho do que essa mulher fez. Olha isso. Olha. Então, o que ele está querendo dizer? Que toda vez que nós cantarmos a glória dos apóstolos que o anunciam, temos que lembrar do que ela fez. E a gente não fala dessas mulheres. Desobedecemos o mestre. Por quê? Você está entendendo? Por que a gente não fala dessas mulheres? Freud explica. Freud explica. E Melanie Klein também. Claro que explica. Abrindo uma janela aqui, Maria também. Maria, claro. Abaixo de Jesus não tem devoção maior do que de Maria, né? A escada de Jacó é ela que, né? A escada que serve, Porta de ouro, casa de Torre de Davi. A escada que faz com que o verbo se faça carne. Claro. Enfim. Então, a gente como católico já tem por natureza essa devoção, né? Mas, sem dúvida... E eu acho engraçado quando nós cantamos Maria como a invicta Judite, né? E aí é muito interessante, porque eu falo assim, olha como é que são as ironias, né? Porque quem foi Judite, né? Na invasão dos assírios, Judite é aquela que está com todo mundo com medo, aquela coisa não vai lá, ela vai até Holofernes, pega uma espada e corta a cabeça dele. Então, quer dizer, uma feminista revolucionária. E Maria é chamada de a invicta Judite, entendeu? Então é muito interessante pensar em Judite, pensar, por exemplo, numa das ascendentes de Jesus, que é Raabe, né? Todo mundo com medo, né? Terra Prometida, voltam falando lá, os caroços das frutas são do tamanho de tangerinas, não dá para entrar. Raabe fala, pode deixar que eu vou lá e resolvo. Ela vai lá, entendeu? Conversa com um, conversa com o outro e faz o povo entrar na Terra Prometida. Então, os homens lá, todo vacilão, não sei o que, ela vai e entra. E a igreja é chamada no período medieval de a casta meretrix. Quer dizer, porque Raabe não tem que abrir as pernas para conseguir, ela precisa de coragem. Ela era uma prostituta, mas ela, nesse momento, não se utiliza do seu lugar de mulher enquanto objeto, mas ela tem a coragem de ir lá e falar, pode entrar, pode confiar que vai dar certo. Então, a igreja é associada pelos padres da igreja a isso, né? A essa casta meretrix. Quer dizer, uma mulher que com o seu conhecimento, a sua inteligência, convence e motiva sem precisar de abrir as pernas. Interessante, né? Quem que fala disso? Ninguém, né? Ninguém. Não, pode pegar desde Gênesis, você vai vendo Ruth, Raquel, todas as contribuições femininas, como que é sempre esse pilar. Claro. Apesar de não ficar tão explícito o protagonismo, a gente vê que é o fundamento, não tem jeito. E eu falo também, costumo rezar muito nas minhas missas, quem observa as minhas homilias, não tem coisa melhor para fazer, fica escutando eu falar. Eu sempre faço uma referência ao Deus, exatamente, a Deus das matriarcas, né? Porque essa história foi invisibilizada, porque... Já falamos delas aqui, inclusive. É claro, mas se foca nos homens, mas os homens eram lerdos. Abraão, o mais espertinho era Jacó, mas a virada de chave é sempre na figura feminina. Sara, não é? Com a sua determinação, com a sua engenhosidade. Rebeca também, que era muito atenta, inclusive porque sabia que o filho mais velho era frouxo, e Raquel também, não é? Que é a grande matriarca de onde vem o povo. Então, as figuras de articulação ali, os patriarcas eram meio tapados. As matriarcas, elas eram inteligentes, engenhosas, hábeis, né? Muito interessante. Isaac, sobretudo, é o mais tonto deles. E pegando como gancho aí, pra gente já direcionando pro final. Volta, Davi, volta. Esse programa tá muito bagunçado, por favor. Aqui, Nossa Senhora. Botar ordem nesse negócio. Cala a boca da gente. Mas aqui, se a gente for pegar a igreja hoje, a maioria das pessoas da igreja são mulheres. Tanto na catequese, quanto no coral, no CPP. Geralmente o homem é o padre e uns coroinha e olha lá. Exatamente. Alguém que às vezes ajuda a cuidar da barraca de pastel e... não sei, da contabilidade da paróquia. Geralmente as mulheres que estão ali no dia a dia da igreja, né? Fazendo acontecer. Exatamente. E é interessante destacar nesse magistério do Papa Francisco, essas duas mulheres, até resgatei aqui, que ele nomeia, né? Primeiro a Simona Bambrilla, né?
que é a primeira vez que ele coloca uma mulher como um dicastério, que, para quem não entende, dizendo em linhas gerais, são as instituições articuladoras máximas dentro da Igreja Católica, né? Então, o dicastério seria uma espécie de ministério do Papa, onde se articula o que há de mais importante nos assuntos principais. O diretor da empresa? Hã? Diretor da empresa? Não, seria mais do que o diretor da empresa. Nós estaríamos dizendo ali, de fato, de um conselho executivo mesmo. Aí a espécie de... Seria o compliance, seria a diretoria executiva máxima, né? E o Papa Francisco nomeia uma mulher para isso, né? Uma prefeita para o Instituto de Vida Consagrada. Então, tudo que diz respeito à vida consagrada, ordens, congregações e por aí vai, é chefiada por ela, né? Semana Bambrila. E o caso mais escandaloso ainda, porque o Vaticano é uma monarquia absoluta. Não canso de repetir isso, é ironia, porque eu acho, entendeu? Eu gosto desse negócio, porque é bom a gente provocar. Gosto. Ele nomeia uma mulher ao cargo mais alto do Vaticano do ponto de vista do poder temporal. Seria, quer dizer, porque o Papa, ele reina, mas não governa, né? Porque está mais velho, tem coisa para preocupar, entendeu? Então, enfim. Então, a primeira ministra do Papa agora é uma mulher, que ela é a primeira mulher prefeita, não é? Que é a secretária-geral do governadorato do Estado da cidade do Vaticano. É um trava-línguas, né? A primeira mulher a ocupar esse espaço, né, de vice-governadora, diríamos assim, do Vaticano. Então é muito interessante pensar o que o Papa Francisco está querendo dizer, né? Se não há possibilidade, na perspectiva da Igreja, de um ministério ordenado, há possibilidade de que as mulheres tenham, não só do ponto de vista dos serviços prestados ali no que há, né, de a coisa operacional, mas da estratégia do governo ser feita por mulheres, né? Isso é muito interessante. Isso é uma novidade. É muito. É muito. A gente pensar um outro lugar, porque, de novo, é esse discurso de lugar. A gente pensa, por que a gente tem tantas mulheres no lugar do serviço? Mas aí é pensar também possibilidade. Podem estar em todos os lugares, não todos, mas em alguns lugares que também é o lugar do pensar, que também da estratégia, é o lugar do governo. da voz, né, da visibilidade. Isso constrói, e nada isso destrói, né? Isso é construção. Claro. Discussão é positiva. E puxando sardinha pro meu chefe, é claro, né? Dom Valmor, claro. Mas, brincadeiras à parte, é algo muito interessante. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, insisto nisso, nós temos aqui os nossos vicariatos episcopais, né? Que é a mini-cúria, entre nós aqui, vamos dizer assim, que cuidam dos assuntos principais da Arquidiocese. Para política, para questão social, ambiental. Sempre as assessoras técnicas, né? São mulheres. Porque nós, às vezes, padres, somos colocados como vigário episcopal, mas a gente não está muito... Não é que é fachada, é porque tem que colocar um padre, né? Senão imagina, né? Como é que vai fazer? Né? É tipo, né, como acontece no governo, vai colocar o partido. Mas as técnicas são as mulheres. Então, por exemplo, eu sou auxiliar, né, pró-vigário episcopal junto com o Dom José Otácio. Dom José Otácio tem grande formação, mas não é da área da comunicação. Eu estou indo à área da comunicação. A assessora é a professora Adelina. Então, quer dizer, de todos nós, a que mais tem repertório e conhecimento, a técnica, é a mulher. Então, na Arquidiocese de Belo Horizonte, é sempre uma mulher. A assessoria, do ponto de vista de que quem tem o domínio técnico da coisa, é sempre uma mulher. Abaixo do Valmor, ela que manda. Não vou dizer que abaixo do Valmor ela que manda, vou dizer assim que é como se fosse no caso de um ministério, né? Quer dizer, quem é a mente estratégica, que entende, que tem domínio mesmo, é a mulher, nesse caso. Todos os vicariatos da Arquidiocese, esse lugar é sempre de uma mulher, né? É muito bonito. Você acha que aqui também... Pau mandado, não, escuta, você acha que... Claro, Você acha que aqui também não ela tem... faz até auditoria, já falando aí, qualquer dia você vai lá, cuidado com a Adelina, viu? Olha o que você vai falar. Pelo amor de Deus. Ó, te amamos, tá? Mas isso é muito interessante. Dom Valmor é muito sensível a esse tema, a presença das mulheres, né? Tem medo dela, entendeu? E no seminário, por exemplo, é muito interessante que ele introduziu a figura dessas mulheres. Então, uma coisa que ele traz para o Convívio Emaús é que ele pede as mães para irem, né? Ele traz psicólogas para estar lá, coloca as mulheres no conselho permanente, porque ele sempre teve muito convencido de que esse olhar feminino ele é muito importante para a formação do padre. Muito importante. Imagina você conviver 24 horas por dia, você achando que você só com homem. Deus me livre. Então, Dom Valmor tem... Eu lembro, isso foi uma virada muito interessante no processo formativo. A ênfase de que ele queria intervenção, participação e contribuição feminina no processo formativo. Né? Muito interessante. É interessante a análise que eu estou fazendo enquanto você conta essa história,
Porque muitas vezes a gente vê, e aí tá no mercado de trabalho, isso é inegável, cara. Não tô falando que as mulheres não mereçam, mas muitas vezes isso é feito para cumprir Isso. A meta lá. O quórum. Como é que chama? Inclusão, né? É GS, não é? Esqueci. Mas... Pra você ver ESG, né? Isso. Governança. E quando o senhor vai falando isso, fica muito claro que ele está fazendo porque ele vê um benefício real. Porque, assim, o que ele vai usar de marketing, sabe? Nossa, o que ele ganha com isso? O que ele ganha com isso? Do ponto de vista visual, nenhum. Estrutural, total. Então, assim, é legal ver isso. É uma preocupação muito interessante da parte. É genuíno, né? É, muito genuíno. É estratégico do ponto de vista institucional. É sensibilidade mesmo com o carinho e respeito que só a figura feminina traz. Ele gosta muito de escutar as intervenções das mulheres, assim, nas reuniões nossas, assim, de conselhos e tudo, ele sempre provoca. Ele pede que fale, que elas façam considerações, né? Então é uma coisa muito interessante. E é bacana porque nós que estamos sendo formados como padres entendemos isso como um valor. Então não é uma questão tem que fazer, é obrigado, né? Como valor, né? Ele até brincou isso, posso dizer um dia dele aí para trás, né? E posso dizer porque ele disse no momento público que ele acha que isso tem que acontecer também nas paróquias. Aí eu falei que amor, você vai criar uma revolução. Porque os padres vão ficar, entendeu? Mas ele brincou, eu acho que eu tenho que criar um conselho feminino para que as mulheres... Não, mas isso já acontece, né? Você chega no... Mas não acontece do ponto de vista deliberativo. Eu acho que ele está pensando numa coisa deliberativa. Entendi. Eu falei, você tá entrando... Vai sair do voluntário. Você entra no CPP ali, igual o Marcos falou, o único homem que tá ali, às vezes é o cara do financeiro ali. E ele só tá ali porque a esposa dele faz parte de outra pastoral. E eu falei assim, o que eu fazer, né? Também. Agora, como diria uma boa figura feminina, minha mãe, acabou a brincadeira, entra pra dentro, até amanhã. Até o próximo programa. Amém? Amém. Fala, galera, vem participar do Papo de Sacristia com a gente, continua aí esse papo nos comentários, compartilha, faz burburinho, vem participar dessa roda de conversa, curte, se inscreve, aciona lá o sininho para acompanhar e não perder nenhum papo. Vem com a gente!